atrativa do trânsito deverá ser a ausência do órgão do trânsito como circunstância sobre a via de projeto deverá prever todas as obras necessárias para reduzir risco e para mitigar efeitos negativos que a edificação causará no trânsito na área de influência. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 39, que está em discussão e votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Artigo 40. Os Aprovado. projetos para uso com atividades atrativas no de trânsito de veículo pesado devem prever áreas para cargas e descarga e área adicional para estacionamento dos mesmos. Artigo 40. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 41. O rebaixamento de meio-fio destinado ao acesso de veículo não poderá ser maior de 8 metros por cada frente ou lote em cada situação de empreendimento, salvo os casos especiais de acesso de caminhões ou outros veículos, em que as normas exijam rebaixamentos maiores, que nesse caso deverão estar de acordo com o projeto de tráfego e de acessibilidade devidamente detalhado e fundamentado. Artigo 41. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Unanimidade dos presentes. Capítulo 8º das disposições gerais. Artigo 42. Após a publicação da presente lei, nenhuma Constituição poderá ser aprovada se o projeto não estiver em total acordo com as suas disposições, e qualquer edificação que esteja sendo irregularmente construída será imediatamente atuada, podendo ser multado, embargado e lacrado pela fiscalização. Artigo 42. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovaram por unanimidade dos presentes. Artigo 43. A renovação da licença de funcionamento de estabelecimentos comerciais e condicionada no atendimento das disposições da presente lei. Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais que se disporem de licença autorizando funcionamento expostos do local visível serão imediatamente lacrados pela fiscalização. Artigo 43. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 45. Qualquer obra de construção, reforma ou ampliação de edificações na zona urbana de Ilhéus deverá ser previamente licenciada pela Prefeitura Municipal e, na observância deste artigo, sujeitará a obra e a seu proprietário a multas, embargo, demolição, perdimento de material e ressarcimento aos cofres públicos dos valores gastos para a remoção do ilícito. Parágrafo 1º. Caso se verifique a exigência de obra de execução de não possua alvará de execução ou esteja executando em desacordo com o projeto aprovado, a fiscalização notificará o executor e apresentará documento necessário à regularização de um prazo de mais de 3 dias úteis. Parágrafo 2º. Em caso da sua regularização, no prazo de fiscalização efetuará continuados para tirar multas cabíveis e lacrar a obra, qual poderá ser continuada sem dúvida a regularização. Artigo 3º. Caso o executor solicite um prazo adicional necessário à apresentação de documento, a regularização poderá o órgão responsável pela licença ao seu exclusivo critério. Quarto. Caso a obra não possa ser regularizada por apresentar desconformidades sensíveis, a Prefeitura expedirá uma ordem de demolição. Quinto. Caso o proprietário da obra não executar a demolição, a Prefeitura poderá efetuar a demolição de todo ou de parte da edificação solicitada por força policial para defender a integridade de seus prepostos, de julgar necessário. Sexto, no caso da edificação estiver sendo construída a área pública ou de preservação permanente, portanto, não possível a regularização no prazo de 3 dias estabelecido no parágrafo 4, não poderá ser ditado final, o qual, se o proprietário da obra não executar a demolição, o município poderá, em qualquer tempo, qualquer notificação proceder demolição para prever e garantir patrimônio e interesse público sem prejuízo da cobrança de multas expedidas, apreendimento material, ressarcimento de contas públicas, valores gastos para a remoção dos ilícitos. Parágrafo 7. O valor da multa previsto neste artigo será equivalente a R$10 por metro quadrado da área de edificação apresentada em irregularidade. Parágrafo 8º. Não sendo adotadas as medidas necessárias à regularização pelo proprietário ou por responsável no prazo estipulado, a multa será reaplicada em idêntico valor. Parágrafo 9º. Em caso de desobediência, continuidade da obra embargada será acrescido do valor equivalente a 10% no valor total da multa prevista no parágrafo 7º, multiplicado pelo número de
de dias em que persistir a desobediência do autor do embargo. Parágrafo 5º. O valor de multa serão registrados a cada 12 meses com base na variação de IPCA de desproteção do consumidor amplo ou com o caso de extinção deste autor que vier substituir. Artigo 45. Em discussão, o artigo 45. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 46. 46, Artigo 47, capítulo 9 dos alvarás de licença. Artigo 47, alvará de autorização é pedido proprietário ao procedimento do profissional da PREMIC considerar título precário alvará de autorização, ao qual poderá ser cancelado quando constado de virtualmente o seu objeto inicial. Parágrafo 1º. Dependerão obrigatoriamente do alvará de autorização: a. Plantação de edificação transitória; b. Plantação de utilização de canteiro de obra; c. Avanço de tapume sobre parte de passeio público; d. Pequenas obras de reparos, limpezas ou pinturas. Parágrafo 2º. O prazo de validade do alvará de autorização de cada renovação dependerá de sua finalidade e não poderá exceder 1 ano de contado da data de publicação desse prazo de deferimento do pedido. Em discussão, o artigo 47. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 48. Alvará da aprovação, pedido do proprietário do possuidor do imóvel da prefeitura emitirá alvará de apropriação para movimentar a terra, muro de arrimo, intenções de edificação nova, reforma. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese o alvará de aprovação aplicará na licença para iniciar a execução de qualquer outro serviço. Segundo, movimentar a terra ou o muro de arrimado quando vinculado à edificação nova ou reforma serão aprovadas licenciadas pelo alvará de aprovação da obra inicial. Em discussão, o artigo 48. Em discussão. Vereador Cosme Araújo. Senhor presidente, veio o sonho, se melhora o sonho. Eu verifico que existem alguns artigos que deveriam ser analisados com mais cuidado. Inicialmente eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, que eu estava numa audiência na Justiça do Trabalho com uma cliente de São Paulo e eu não poderia deixar de comparecer, porque senão ela iria perder a audiência, passagem, estadia, etc, etc. Então, estou justificando o atraso para a audiência. Mas verifico de alguns rigores nessa lei que vai trazer mais desgaste para o Executivo Municipal. Não estou muito preocupado com isso, mas que vai trazer mais desgaste ainda para a população. Eu estou observando de que esse artigo, por exemplo, que não libera mais alvará para poder tirar a terra de um canto, colocar em outro, não sei o quê, isso nunca existiu. Eu queria que lesse esse artigo novamente para a gente poder discutir, porque essa lei, inclusive, ela não poderá, ao nosso sentir, retroagir para atingir alguém que já está em determinadas situações de fato. É o que nós chamamos de que não pode ocorrer os efeitos ex tunc, ou seja, para trás. Então, se isto não está sendo dito no parecer da Comissão de Justiça, deve constar, porque nós vamos ter muitos problemas, entendeu, secretário? E que nós deveremos esclarecer como isso vai ficar. Porque imaginem só. Você leu já? Tá? Imaginem só. A Cidadele, por exemplo, está fazendo aquele empreendimento. Já tem autorização para remover terra daqui, para ali, para acolá. Se essa lei for aprovada, tá certo? No meu humilde entendimento, a prefeitura pode querer que seja tirado um novo alvará, se houver os efeitos dessa lei ex tunc, ou seja, para trás, valendo inclusive para trás. Então,
eu acho que até os empresários, os construtores, devem analisar com muito cuidado essa situação. Tá? Essa lei, inclusive, no meu entendimento, só deve ter efeito a partir da agora, que nós chamamos de ex nunc. Ex nunc. Tá certo? Efeito daqui para frente, entendeu, Vieira? Tá entendendo? Então, eu quero que depois seja esclarecido isso, se for o caso até o secretário dá a palavra, porque é importante para que nós... O secretário vai ler aqui. Pronto, e nós podemos dissipar. Ok? É. Depois eu queria ouvir. Tem um artigo aqui que vai... Parágrafo 2º. O movimento de terra ou muro de arimo, quando vinculado à edificação nova ou reforma, serão aprovados e licenciados pelo alvará de aprovação da obra inicial. O objetivo desse parágrafo não é muito pelo contrário, não é proibir a movimentação, é permitir que a prefeitura, por exemplo, emita um alvará de movimentação de terra, independente da construção, da execução de obra vinculada. Porque normalmente, como é vinculada, ela já vem dentro desse objeto. Aí você poderá emitir para que, claro, dentro das normas legais, com o responsável técnico, tudo, ele possa ser emitido. Muito pelo contrário, ele melhora. Em momento nenhum ela retroage. E por que isso? E que o que ela coloca é que hoje em função da desvinculação do CRE, dos arquitetos e urbanistas do Conselho de Arquitetura, Engenharia e Agronomia, o CREA, que ele criou o CAL, a atribuição de que urbanismo, projetos arquitetônicos, seja prerrogativa de arquiteto, em detrimento e a execução da obra é uma atribuição do engenheiro, certo? Então, ela nos dá, para facilitar o contribuinte que queira fazer a aprovação e não vai iniciar a obra, que ele faça, que aí a gente emite a conformidade urbanística, por exemplo, a aprovação do projeto, e quando ele resolver construir a obra, ele solicita o alvará de construção, apresentando o responsável técnico por ela. Isso vai facilitar, inclusive, o contribuinte, que muitas vezes hoje ele fica preso na prefeitura porque ele não apresentou os dois profissionais ao mesmo tempo. Em discussão, em votação.